Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, eu estou aqui no dia seguinte do resultado das eleições, né? Hoje é segunda-feira e acho razoável a gente falar um pouquinho sobre não só as reações emocionais, mas as identificações que a gente faz. Acho que nessa linguagem fica mais fácil. A gente se identifica muito com alguns papéis, com algumas ideologias, com algumas histórias, com algumas verdades. Isso é para todo lado, isso é nosso, né? E, e aqui eu gostaria de pensar com vocês, agora que a gente sabe que quem venceu e como isso vem mexendo dentro, né, no mais profundo das pessoas. Eu tenho amigos que realmente não estão bem, eles estão, dá para perceber, desequilibrados, se envolveram, se identificaram muito. Quando eu digo identificação, é bem na linguagem do Eckhart Tolle, desses gurus contemporâneos, meditadores, que falam sobre a identificação do ego. É quando a gente se identifica tanto com a personalidade terrena que a gente acha que isso aqui é só isso, né? E a gente se identifica com as questões e compra, e aquilo mistura com a nossa mente, com o conteúdo que está lá nas nossas memórias, com as vivências marcantes e negativas que nós já tivemos anteriormente, que não são só daqui. Por isso que as reações, os desequilíbrios são muito inconscientes, as pessoas sequer, quer dizer, na consciência elas acham que é aquilo, né, que é a política. E por trás existe um monte de outras coisas que é um conteúdo totalmente pessoal de cada um, que acaba se tornando uma projeção. E como nós todos somos seres humanos, tivemos histórias parecidas em contextos diferentes, em famílias diferentes, mas todos somos humanos, vai tocar num ponto parecido em determinadas pessoas, né? Então elas vão se afinizar e vão montar os grupos, em outras pessoas vai tocar em outro ponto de sofrimento, que seria o isolamento, a descrença, a desesperança, né? E eu não sei até que ponto eu vou compartilhar com vocês, mas eu acho importante a gente tocar num ponto. Na semana passada, eu tive uma notícia muito triste, que foi o desencarne por suicídio de um paciente meu. Um paciente altamente vinculado. A gente fazia um processo terapêutico há muito tempo, há 2 anos. Ele era um paciente semanal. Tínhamos aí uma estrada juntos. Eu já estava colocando ele para trabalhar comigo em constelação familiar. Ele estava se tratando, ele ia começar agora, ele foi a uma sessão com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, começou a fazer os tratamentos lá em Niterói, no Rio de Janeiro, e eu me mudei para São Paulo, continuei atendendo ele à distância, e quando eu ia ao Rio, ele, além de atendê-lo, ele participava das constelações, porque eu convidava ele por acreditar que ele precisava se desenvolver, se doar, e estava na hora dele entender o que é a mediunidade na prática. Todas as ferramentas que a gente tem, mapa astral, regressão, jogo, ele fez. Constelação, ele fez. E tudo encaminhava ele para um lugar de terapeuta de doador. Aquilo ia equilibrar ele. Só que ele desacreditava dele mesmo. Ele tinha um mental tão endurecido por ter um diagnóstico de transtorno obsessivo-compulsivo, não num grau máximo que paralisa completamente a pessoa, mas ele tinha esse diagnóstico, inclusive ele girava muito em torno desse diagnóstico, era sofrido para ele, porque ele tinha que checar muito as coisas, não conseguia trabalhar propriamente por conta da checagem e rechecagem, né? Tinha estudo, eu acho que ele tinha 2 faculdades, acho que uma era de administração e a outra de hotelaria, chegou a trabalhar, era um cara culto, inteligente, e a vida toda ele foi se firmando no racional. Nesse sentido, ele era muito parecido comigo e com muitos de vocês. A gente primeiro, muitos de nós, a gente precisa do racional para depois encontrar e integrar.
Então, nosso trabalho estava todo voltado para a abertura do coração. A mediunidade dele já estava lá. Ele regredia com muita facilidade, as constelações ele representava com muita facilidade, ele absorvia energias com muita facilidade. Ele ia em todos os lugares que eu indicava e que eu ia, ele ia conhecer. Já foi para Mesa Branca, já foi para Umbanda, já foi para a casa de Padre Pio, que é um centro espiritualista, se cuidava lá, fez apometria, teve alta da apometria, iniciou o processo com o Dr. Sérgio, parou, depois começou de novo. E agora a gente estava entrando numa troca de medicação, porque ele tinha um quadro de depressão também. As regressões ajudaram muito no quadro depressivo e no toque elas não aliviaram. Então era sempre a queixa dele, quando ele percebia que ele ficava muito ansioso, obviamente o toque era mais acentuado, exacerbado, e ele há muitos anos, lá pelos seus 18 anos ou antes, começou a fumar maconha como uma automedicação por conta da ansiedade generalizada. Então, assim, era um caso grave? Era. Tinha instabilidade? Tinha instabilidade. Mas por que eu estou trazendo ele aqui? Porque ele se matou justo nessa época. Uma época que a atmosfera está super convidativa para o desequilíbrio. Ele já tinha um perfil de se isolar, era muito fácil para ele se isolava um pouco, depois voltava, então a gente já estava até acostumado com isso, e por isso eu não percebi. Eu, como terapeuta, me toca por ser um paciente que estava muito tempo comigo toda semana. Toca em alguns pontos de impotência, toca porque ele me procurou no dia que ele se matou, e eu estava voltando do meu retiro de meditação e eu não pude dar o retorno. E quando deu o retorno, eu fui dar o retorno com câmera, para a gente se falar, para eu enxergar ele, para a gente se ver, porque ele tinha brigado com a mãe dele, tinha tido um desentendimento. Várias coisas pequenas estavam acontecendo e tocando profundamente nele, mais a atmosfera, mais a mediunidade dele. Queria dizer isso para vocês. Ele seria um grande médium. Ele já era. Só que ele não acreditava. O mental dele fazia ele duvidar dele mesmo. Ele precisava sempre ter alguém para reforçar ele. Sempre. Sabe? E eu conversava sobre tudo com ele. Das aulas do Dr. Sérgio, ele era o paciente com quem eu mais conversava sobre tudo. A curiosidade dele, a vontade. Mas existia uma limitação mental que beirava uma arrogância profunda. E eu cansei de falar para ele isso. Isso é arrogância, ele não conseguia enxergar. E eu explicava por que é arrogância. Porque quando a gente acha que a gente está sozinho, é arrogância demais, que a gente tem que resolver tudo sozinho. E aí, em alguns momentos, ele conseguia entrar naquilo, sabe? Tocava ele profundamente, ele era um cara de extrema sensibilidade, mas quando ele entrava numa errada, que aí são os nossos potes, as nossas reservas, e a nossa identificação com a doença, com um rótulo, com um diagnóstico, não estou dizendo que não tenha, mas eu conheci ele profundamente. Existia uma racionalização em torno daquilo. Então, muitas vezes eu era a esperança dele única. Por isso que me tocou profundamente, porque, de fato, se eu tivesse conseguido atender ou ligar para ele, naquele momento que ele estava em crise, a gente sabe que a gente consegue puxar a pessoa. Tudo que ela precisa é uma puxadinha, relembrar coisas que o mental dela fica tão confuso que ela esquece. É só relembrar. Às vezes eu pegava pesado com ele quando ele entrava nas crises mesmo, dura, assim. Então vamos internar. Então vamos fazer uma internação. Você não percebe? Está fugindo ao seu controle, você sozinho não está conseguindo. E aí ele voltava e conseguia, sabe? Dar conta porque era um buraco negro que ele entrava. Então, eu estou falando isso mais para a gente juntar as duas coisas do momento que a gente está vivendo, que a gente precisa se apoiar, precisa estar aí sem paranoia, mas a gente precisa estar de olho nos processos das pessoas. Quem puder dar conta dos processos das pessoas é porque já está dando conta dos seus. Então, olhe com mais carinho, com mais amor, com mais compaixão para o processo das pessoas. As pessoas atacam porque se defendem porque têm medo. Quanto maior o ataque, maior o medo. Então, isso tudo gera um medo enorme no coletivo.
Embora a gente saiba, muitos de nós saibamos, que está tudo sob controle. Não estamos sozinhos nesse momento. Não estamos. Muito pelo contrário, a gente já sabe que a luz está entrando, a sombra está subindo. E como é que vocês acham que isso se dá na prática? É sofrido, é doloroso, acontecem coisas, o nosso próprio inconsciente traz coisas. As trevas atacam no nosso mental. Se ele tivesse entrado, como eu sempre falei para ele entrar, num desenvolvimento mediúnico, ele ficou duvidando dele mesmo. E não entrou. Se tivesse entrado num desenvolvimento mediúnico, a gente dá orientação para vocês. O jogo traz orientação do espiritual. A regressão traz orientação de mentor. O mapa astral já traz uma guiança. A pessoa não acredita e não faz movimentos. Quer dizer, é arrogância. É o ego. O ego atua tanto para cima quanto para baixo. A gente não está sozinho. O nosso mental precisa de meditação para que a gente identifique o que é você, o que é o outro, o que é o coletivo, o que é espírito. Um suicídio como esse, que foi um enforcamento no lençol, coincidentemente, a mesma forma que eu tirei a minha própria vida na minha última encarnação, a pessoa não faz isso sozinha. Tudo que foge ao nosso controle tem interferência espiritual. Claro, sintonia de vidas passadas. No caso dele, foi interferência espiritual. A gente acessava muitas vidas. Ele foi o meu paciente que mais regrediu. Acessávamos, ele já chegou a acessar o pai dele, que é desencarnado. Ele procurava o irmão dele na mesa branca. Não conseguimos contato com o irmão. Mas era um cara que tinha tudo, absolutamente tudo. A gente não pode dizer que não fez tudo. Tudo fizemos. Tinha uma filha pequena, que era a razão da vida dele. Tinha uma mãe que ele amava muito. A gente sabe que os sistemas familiares muitas vezes são complicados. No caso do transtorno obsessivo-compulsivo, eu falei no último vídeo para vocês que eu perguntei na aula do Dr. Sérgio sobre o toque, era desse paciente. E eu estava super feliz quando saí da aula do Dr. Sérgio. Eu até mandei uma mensagem para o meu paciente dizendo: tenho novidades para você. A gente não se falou mais. Eu nem pude falar para ele. Então, isolamento, número 1, isolamento afunda as pessoas. Quando você não está bem, é ajuda que você tem que procurar. Eu falo isso para você, eu falo isso para mim. Se a gente não está bem, não tem arrogância. É humildade. É procurar ajuda. Ele até deu a entender que ele estava precisando de ajuda, mas não foi claro. Não estou julgando. Não estou julgando. É que às vezes a gente entra numa de que o nosso sofrimento não vale a pena compartilhar. Ele cansava de dizer isso. Quando eu estou bem, eu vou para os meus amigos. Quando eu não estou, eu não saio de casa, porque ninguém é obrigado a me ver mal. É complicado. É a pior forma que a gente pode sair de uma encarnação, acredito eu, porque a gente, embora não exista regra, ele nesse momento não está nada bem. Não está nada bem. Ele, quando desencarnou, eu não sabia que ele tinha desencarnado. Eu fui saber em torno de 10 dias depois, porque ele sumia mesmo e tinha acabado de ter um desentendimento com a mãe dele sério. A gente chegou a fazer uma sessão depois disso, mas aconteceu alguma outra coisa que eu não fiquei sabendo. Ele chegou a escrever para mim uma mensagem. Não fiquei sabendo o que era, sempre por dinheiro. Acabava que ele era dependente, tinha uma questão com a grana. Cuidado com isso, gente.
Não é porque a gente em algum momento da vida ou muito tempo da nossa vida a gente fica dependente financeiramente de outra pessoa que a gente é inútil, que a gente é idiota, que a gente não serve para nada. Que isso? E não permitam também que as pessoas joguem com vocês por conta da dependência financeira. As famílias têm uma forma muito disfuncional de lidar com o dinheiro e de lidar com a vitimização, com os dramas. As pessoas se tornam vítimas, elas se tornam dramas de controle. A gente tem que sair disso, sabe? E existem também os pactos de vingança que são inconscientes. Eu estou falando para quem é filho. Filho com pai e mãe, pacto de vingança tem que ser... A gente tem que tomar consciência do que é a vingança. Porque às vezes a gente não deixa a nossa vida andar por vingança inconsciente dos nossos pais. Estudem sobre isso, pesquisem. O Prem Baba fala sobre isso em alguns dos livros dele. Isso é real. São movimentos inconscientes, não é porque o cara ficou aí com essa coisa do assédio sexual que a gente precisa também excluir o conhecimento dele. Não, ele é um psicólogo estudioso da espiritualidade, entende? O que ele faz na vida dele pessoal é outra coisa. É muita coisa para um vídeo só. Vocês sabem que, aos poucos, a gente precisa ir trazendo a sombra das dinâmicas ocultas. Porque o inconsciente, ele comanda as nossas vidas. Mesmo. Às vezes a gente racionalmente está todo defendido com o eguinho ali, preservado, para que a gente não se sinta mal. Sendo que as sombras estão no controle das nossas vidas se a gente não quer ver. Estou falando do pacto de vingança. Tentei inúmeras vezes entrar nisso com ele. Existia nele isso. Mas o terapeuta não pode abrir a cabeça do paciente. Existia um grau de dureza que muitas vezes eu sentia dor de cabeça nas sessões. Porque eu não conseguia penetrar, era uma barreira. E existia o processo obsessivo, que, se não me engano, se a gente conseguisse entrar na apometria nisso mais profundamente, porque não houve isso na apometria dele, mas também não sabemos o mérito, a necessidade, sabe, daquele momento dele. Mas existem questões familiares que são de antepassados, são conexões que a gente faz, inclusive, agora eu estou trabalhando em apometria como médium. A gente fez um trabalho de apometria agora, na mesma casa que eu indico para os meus pacientes. Eu estou lá trabalhando, tá? Então, de repente, vira e mexe, eu vou trabalhar algum caso de vocês. Não vou poder dar retorno. Não é bom para vocês, mas a gente vai trabalhar bem. Que você vai entrando no campo da questão, do que está acontecendo, vai aprofundando, a gente vai pegando cada conexão trevosa que não tem fim. É manipulação mesmo de obsessores, de seres poderosos que sabem manipular. Então, a pessoa está lá crente que ela está no governo da vida dela, está até sofrendo, porque acha que está sozinha, briga com os outros, não sabe se relacionar, vai acabando sozinha na vida. E está sempre achando que tem razão. E é uma pessoa sofredora. E não sabe que está sendo manipulada. Se quisesse olhar para as próprias sombras, sem desculpas, e com humildade, a gente conseguiria pegar. E terapeuta nenhum pode atropelar. E vocês sabem que eu faço intervenção, eu venho da área de dependência química. Dependência química tem muitas vezes confronto, tem intervenções mais sérias. Não foi falta de técnica, não foi falta... Vocês sabem. É que a pessoa precisa trabalhar por ela e a família precisa também se trabalhar. Não conseguiu uma resposta aqui, vai procurar lá, não conseguiu lá, vai para lá. Tem tanta coisa no mundo para fazer e tem que ter persistência. Humildade. Olha, o que eu aprendo com esse caso é abrir mais o meu coração, porque a gente aprende, né? Não é por acaso que coisas acontecem nas nossas vidas. E é um paciente que tinha questões muito parecidas
com as questões que eu tive e com questões que eu tenho. Porque sempre é assim. É para a gente também poder se curar junto. Então, quando ele termina a vida dele antes do tempo, o que não deixa de ser um ato maior de arrogância. Eu sempre falei isso para ele. Ele nunca conseguiu se enxergar. A última regressão que fizemos para ele, fizemos à distância. Não era igual, mas era uma personalidade arrogante. E o mentor, no final, deu um recado. Quer dizer, a médium que deitou não fui eu. Foi alguém que nem sabia da vida dele. Nada. Que eu acompanho um trabalho maravilhoso. Mediunidade maravilhosa. A mensagem do mentor foi toda sobre arrogância. Então acabou mal e aí a parte disso, falando sobre mediunidade e como de fato nós captamos, somos todos médiums. Eu não acredito que não somos. Todos somos médiums de acordo com o que o Dr. Sérgio diz da glândula pineal, em maior ou menor grau. Mas todos somos, temos capacidade de captar e de fazer captação psíquica, de alguns com maior intensidade, e conforme você vai desenvolvendo, você vai abrindo. E se for do seu mérito, da sua necessidade, eles vão liberar até mais. Não existe uma pessoa no mundo que possa saber o teu grau de mediunidade. Não tem. Só você caminhando vai saber. Com todos os cuidados, porque o desenvolvimento mediúnico é necessário. Para você não cair nas armadilhas até do seu próprio ego espiritual, né? Mas é normal cair, tá? Então, falando disso, que todos somos médiums, como é que foi minha captação? Você vai perguntar, né? Bom, se ele desencarnou, você não sentiu nada? Claro que senti, só que eu não sabia que ele tinha desencarnado. Eu não tinha, aliás, a menor ideia que pudesse vir dele. Claro que eu pensei nele, dava para eu ter percebido que era dele, mas não liguei as coisas. E isso é que a gente precisa se ligar mais. Eu, por exemplo, trabalho com mediunidade, com terapia a semana toda. Para mim é mais complicado porque é o tempo todo. Vocês que não trabalham com isso, podem ter certeza que também estarão captando o tempo todo, porque tudo é de lá para cá, daqui para lá, a gente está numa mistura danada e aqui a coisa não é legal. É mais umbralino do que luminoso ainda. Estamos num processo. Porque nós somos mais umbralinos dentro de nós mesmos. Só por isso. Então, o nosso esforço é sempre ficar mais luminoso, né? Vibrando mais alto, lembrando sempre que, peraí, não vai me puxar para baixo, para cima, arrumar forma, se limpar, fazer terapia, fazer, sei lá, música alta, ouvir vídeo, ver filme, fazer academia, ou montar em casa, que nem eu estou fazendo, monta teu espacinho para você malhar, porque é isso. Entre um paciente e outro, não está sem tempo, vai fazer um exercício, entende? Ou você trabalha em casa, faz a tua academia em casa. Mas dá o teu jeito, vai dançar, bota música, faça um movimento para os teus chakras poderem alinhar também, sabe? Para você conseguir ficar fora a química toda. Vá às giras, vá expandir, já falo isso sempre. Então, o nosso exercício é sempre a vigilância, e em termos mediúnicos, o que aconteceu foi isso. Eu estou sempre vigilante. Eu recebo ataques frequentes, eu sempre falo isso para vocês. Hoje em dia eu estou bem mais forte do que eu era antes, e essa é a tendência. Os chakras estão mais fortes, a minha teia magnética está mais bem equilibrada, porque eu vim para essa encarnação em desequilíbrio, por conta do suicídio da última vida. Não fui para o Vale dos Suicidas, eu já contei isso para vocês, tem um vídeo falando sobre essa vida. Não fui, fiquei obsediando um lugar, eu me matei dentro de uma clínica de reabilitação, por isso hoje trabalho com dependência química, não mais tanto porque já me resgatei nesse sentido, mas ajudo quem precisar. E o que aconteceu com esse paciente? Ele foi para o Vale.
eu já confirmei em 2 fontes. Eu pedi ajuda, né, para apometria, pedi ajuda dentro do terreiro que eu trabalho, e o que acontece é que a perturbação dele não está permitindo que ele seja resgatado ou acessado. Ele vai precisar, até por conta do que ele viveu aqui na Terra, um extremo mental, arrogância, achar que está sozinho, não acreditar em si mesmo, e aí tirou a própria vida. Imagina a forma que ele foi, a perturbação que ele não está ainda. Então, calma. O meu marido, a irmã dele se matou também lá em 2007, eu acho. Por aí. Ela ficou 7 anos no Vale dos Suicidas. A gente conseguiu resgatar. Já falei isso para vocês também no mesmo vídeo que eu falo. Conseguimos. Estava com lama até o pescoço, estava com uma culpa que deixava a vibração baixar, então ela teve que ser medicada para a vibração não puxar ela de volta. Medicada, hoje ela está no hospital psiquiátrico ainda, no astral. Porque tiveram outros trabalhos que são da vida dela, que estavam em desequilíbrio, vibrando aqui, puxando ela para baixo. Então, vivências dela mesmo. E ele não foi diferente. Ele teve vivências muito pesadas nessa encarnação. Muito pesadas. Mesmo. Por isso que ele era, digamos assim, sabe quando a gente tem empatia por uma pessoa, por entender a jornada dela, por entender que as questões dela são seríssimas. E por entender o que é vida passada, por já ter tido vida passada parecida. Então você cuida de uma maneira diferente. Profissionalmente, porém diferente. Ele precisava de mais recursos porque o caminho dele era como terapeuta. Todas as portas profissionais se fecharam para ele se desenvolver como ser humano e se tornar um terapeuta. Com mediunidade. Fez curso de cura prânica, ele fazia tudo o que eu falava para ele fazer. Não faltou nada. E eu falava para ele, a sua estrada é sua. As entidades, né, eu conversava com ele, conversava com as entidades diziam, o caminho dele é muito parecido com o seu. Então ele encarou isso como, vamos lá, e tudo que eu falava ele fazia. Né? Eu faço questão de compartilhar as minhas vivências pessoais, como foi meu desenvolvimento mediúnico, como é o meu desenvolvimento mediúnico. Eu tenho dificuldade, por exemplo, com a mediunidade de incorporação para dar consulta, principalmente quando tem muita gente. Quando eu estou sozinha, abrindo o jogo, fazendo minhas coisas, a mediunidade vem com mais facilidade. Quando entra num lugar que eu já começo a pensar em mistificação, já fico assim, não quero ser uma fraude, sabe? É complicado para mim. Mas incorporo, não muito, mas incorporo. A minha mediunidade é mental e eu descobri isso meditando. Eu posso escutar o espírito, é só entrar. Eu posso escutar. Então, como ele estava muito perturbado, o que aconteceu? Geralmente eu sofro ataques. E eu já sei, amanhã eu vou atender meus pacientes, eu olho na agenda quem é que é, até para eu ficar ligado o que meu paciente está passando ocultamente, para eu poder ajudá-lo. Então, eu estava dizendo que a minha teia etérica veio já furada por conta do suicídio da última vida, do uso de drogas. A gente volta, o perispírito precisa ser recomposto. Aqui o bicho pega, a gente já vem em desequilíbrio para continuar o desequilíbrio de lá. Então, eu precisei de muitos tratamentos, ainda preciso, né? Continuamente, continuar me cuidando. Mas eu não estou mais fraquinha em termos de energia. A coisa está melhor. Por quê? Porque foi recomposto, malhas, né, as malhas e tal, fiz muita apometria, fiz muito trabalho de chakra, fiz muita coisa, vocês sabem. Então eu saí da posição de que eu necessito. Todo mundo necessita, né? Claro, mas não é aquela coisa de perda de controle, não. Então quando eu tomo as porradas, eu já não me identifico mais com elas, porque os obsessores vão pegar onde você tem um ponto fraco. Então eu já sabendo disso, me irrito, oscilo, meu marido sabe, e é isso. Entendeu? Antigamente, quando eu não tinha vigilância, era assim, eu entrava em pânico, tinha sensações, achava que eu estava doente, que eu ia... As pessoas não são assim, vão ao médico, não tem nada? Mediunidade.
Ela sente um monte de coisa, vai ao médico, não dá nada no exame. O que vocês acham que é isso? Por favor, né? Então eu entrava e ficava igual uma barata tonta. Tá, então hoje eu olho na agenda, vejo qual paciente que eu tenho, já aviso meu marido, pô, o negócio tá difícil aqui, vamos segurar, porque é amanhã tal coisa. Nessa semana, foi eu voltar do retiro de meditação, ele se matou no dia que eu voltei. No dia seguinte, eu já cheguei e não estava bem. Eu pensei, essa atmosfera de São Paulo, essa época de política, sabe, é realmente difícil, a limpeza lá da meditação é no meio do mato, é algo muito sutil, você fica sutilizado, você fica limpinho. Embora o tiro, porrada e bomba corra lá, mas assim, é diferente. Você volta, sente a densidade, né? Nem a meditação fica igual. Ok. E me senti muito oscilante. Foi assim, muita oscilação. Deu parar e pensar. Eu até comentei com meu marido, cara, tá uma oscilação que eu não tô entendendo. É ataque. Mas esse ataque eu não tô entendendo de onde tá vindo, porque eu não estou sonhando, meu sono tá normal. Não é de paciente nenhum, tô percebendo, eu não sei de onde vem. Tá afetando aqui, até que eu tava tão esquisito que eu resolvi abrir um jogo para mim, uma mesa real, para saber o que é que estava acontecendo a nível espiritual, né? Vi interferência espiritual e vi um aviso de morte. Geralmente eu não leio morte física, mas estavam todas as cartas no nível físico juntas e era impossível não ser morte. No dia seguinte fui almoçar com a minha irmã e com o meu marido e falei para eles, ontem eu vi morte no jogo, não quero nem saber, já tô até me preparando para ver se é o papai, se é a mamãe, vamos lá. E minha irmã falou, ai, Deus me livre. Mas parecia, não, prefiro não acreditar, fiquei assim. E minha irmã veio depois tomar um café comigo aqui em casa e eu falei para ela, hoje eu não tô bem, desculpa, eu tô oscilante e tal, eu tô com encosto. Eu falo para ela mesmo, tem alguém comigo que eu vou tentar encaminhar, mas está me fazendo ficar, de fato, sem paciência, mais instável. Eu tenho essa consciência. Se você for perguntar para ela, para o meu marido, tudo isso eu falei, verbalizei. Era isso, estava acontecendo. Para o meu marido ainda verbalizei mais. Hoje tinha alguém aqui em casa. Eu não sou de ver espírito, mas eu vi, só que eu estava atendendo. Então, o que eu estava atendendo via Skype, eu vi aqui, ó, barulho, não era ele, não eram os cachorros, era outra coisa. E uma, sabe a energia assim, ó? Pronto, aí depois eu fiquei sabendo, e de fato era a perturbação dele. Depois eu consegui, não sei como isso acontece. Ele estava lá, mas eu achava que ele estava comigo. Os Exus, o pessoal da apometria, disseram que ele estava já no vale, ele foi direto para lá pela perturbação dele. Que ele talvez precisa chegar ainda mais no fundo do poço, como acontece com todos nós, para poder pedir socorro. Ele precisa pedir para sair. Ele não pediu ainda. Mas pedi para todo mundo ir lá. Gente, pelo amor, eu chorei muito. Cheguei na gira de Exu, que foi no dia que eu soube da morte dele. Indo para lá no carro, ele se comunica comigo. Ao ponto de me pedir coisas, como se fosse uma barganha, porque eu estava implorando no meu mental para ele. Meu marido deve achar que eu sou louca, mas eu estava dirigindo fazendo isso. Cheguei a pegar o gravador do celular. E uma confusão, mas eu sabia que era ele falando comigo. Ele colocava condições. Gente, isso aí é muita loucura. Né? Isso aí nem eu sei se era isso aí mesmo, mas, cara, foi real. Pediu condições, estava puto porque eu não tinha atendido, estava puto porque ele contava comigo e nem eu sabia o quanto ele contava comigo, eu era a base dele e puto. E outra coisa, falou outras coisas lá, que não era de mim, era dele, ele estava com raiva, ele desencarnou com raiva. Com raiva da mãe, com raiva da situação, com raiva dele, com raiva da vida, ele tinha rebeldia da vida, mas isso é uma coisa que eu já identifiquei na família. Eu conheci a família dele, amigos.
Nada mais natural do que ele faça conexão comigo, venha para mim. Eu era a base dele. Foi ali que eu comecei a chorar muito, porque eu realmente não tinha me ligado daquela maneira tão intensa que ele me fez enxergar, que eu era a base dele. Pirei ali, cara. Cheguei meio que, assim, surtando emocionalmente lá no terreiro. Ainda bem que era gira de Exu. Cheguei atrasada, porque eu peguei o gravador para gravar as condições dele. Eu falava assim, não, mas agora, por favor, peça ajuda, deixa eu te ajudar. Eu ficava assim, ele bargando comigo, eu bargando com ele. Tá bom. E ele jogando com a minha culpa. Eu fiquei culpada, muito culpada. Mas era ele, porque depois, seu tranca, né? Eu falei com o seu tranca-ruas e tal. Depois, na apometria que fizeram para mim, eu pedi uma apometria emergencial para mim, passou. Passou. Eu estava em desequilíbrio, de do nada chorar compulsivamente. Claro que você tem o luto, porque era uma pessoa que vivia sempre na minha vida, mesmo que um paciente, gente, paciente também é importante pra gente, pelo amor de Deus, não é assim, distanciamento completo, não. Então vinham memórias do tratamento, memórias dos trabalhos que a gente já fez juntos, e principalmente o sentimento de que, cara, como tudo foi jogado no lixo, não é possível. Ele não aprendeu nada, não tá lá aprendendo. Tudo bem, se matou, tá bom, mas não é possível relembrar ele rapidinho para ele sair dali, não, porque ele se enfiou numa merda de perturbação mental. Até acalmar o pensamento, ele não aprendeu a meditar. Então, vai ficar difícil, vai levar um período ainda. Rezando por ele. Mas já fui alertada, assim, o trabalho que foi feito foi para separar a conexão, ele estava fazendo no meu mental. E minha culpa, porque tocou aí em lugares Bom, subjugavam ele, né? Ele estava querendo fazer o mesmo movimento comigo. Então eu fiquei, desmarquei todos os pacientes, fiquei mal. Aquele dia eu vivi um choro o dia todo. Ficou longo. O que eu queria dizer é, essa atmosfera de agora, política, também está propícia para suicídios. Tenham mais paciência e tolerância com o processo das pessoas que estão em desequilíbrio. É muito fácil amar aquele que trata a gente bem. Isso é um desafio para mim também. Tratar as pessoas bem, mesmo elas tratando vocês mal. As pessoas mais difíceis são as que mais precisam de amor. Namastê.